Bem-vindo ao canal Data Science Brasil. Eu sou o Andrew, sou cientista de dados e esse vídeo faz parte de uma série que vai formar um curso em todos os conceitos de Data Science, desde escolhendo a sua linguagem até praticando Machine Learning. Então esse é justamente o tópico de hoje. A gente vai escolher entre as duas principais linguagens de Data Science, R ou Python. Vamos lá. Tanto R quanto Python têm uma comunidade muito ativa e são excelentes em questões de Data Science. Então não se preocupem quanto a esse aspecto. Basicamente, R surgiu como uma implementação da linguagem S, foi lançada em 95, e ela surgiu com um propósito bem específico de facilitar análises estatísticas e visualizações de dados, de forma que fosse mais amigável ao usuário. Ela surgiu com esse único escopo, e ela foi adotada principalmente por acadêmicos e depois foi para empresas e público geral. Ela tem uma sintaxe que é orientada a funções, em contraste do Python, que é orientada a objetos. Python, por sua vez, foi inspirado na linguagem C. Se você tem um background em Java ou JavaScript, você vai se sentir bem à vontade com ela. E ela foi lançada em 91 e ela tem um foco generalista. Ela serve para desde fazer aplicações web a fazer análise de dados de alta escala. E ela tem foco na leitura do código e diminuir redundâncias, então produtividade. Detalhando mais um pouco a questão da popularidade, porque isso influencia na atividade da comunidade, na disponibilidade de recursos para aprendizado, na criação de novos pacotes para tentar novos algoritmos de machine learning. Então, a comunidade é um pilar central e para isso a gente olha para a popularidade. Basicamente, os dois são extremamente populares. O que é interessante ver é nesse gráfico, em azul a gente tem o R, em vermelho a gente tem o Python. R tem uma comunidade grande e estável, e o Python tem uma comunidade maior ainda e com uma tendência de crescimento. Mas tem um parênteses nisso. Python, primeiro, houve uma divisão da comunidade entre quem ficou na versão 2.7 e quem ficou na versão 3 para frente. E também Python tem múltiplos propósitos, então não necessariamente toda essa comunidade que você está vendo é voltada a Data Science. Mas, em quesitos de popularidade, as duas são, sem questão, as mais populares. Um dos fatores que eu julgo mais importante na questão de selecionar uma linguagem a linguagem faz sentido para você? Isso é, você digita para o computador fazer da maneira que você pensa? Então, eu acho que tem muito uma questão que não é abordada em outras comparações em R em Python, que é como é a sintaxe da linguagem? Ela faz sentido para você ou não? Bom, fazendo aqui alguns exemplos. A gente tem basicamente o mesmo código em R e em Python, e ele começa fazendo, primeiro, carregando alguns pacotes extras, depois carregando dados. Em seguida ele vai fazer algumas manipulações de dados, depois visualização, depois modelagem. E vocês podem notar, principalmente a partir da etapa 4, é que você começa a enxergar uma diferença na sintaxe. O R enfatiza funções, enquanto o Python enfatiza objetos. E bom, é uma questão de escolha, o que faz mais sentido para você. A gente viu uma visão geral das duas linguagens, a gente deu uma olhada na popularidade delas, e também a gente viu um pouco de código na prática. Aí a grande questão fica, qual que é a recomendação? E na verdade, essa não é necessariamente a questão certa. Pelo seguinte, uma linguagem não é necessariamente melhor que a outra. Se você pensar na metáfora de que um bom artista não é feito pelo pincel que ele usa, um bom cientista de dados não é feito pela linguagem de programação que ele usa. A questão é realmente o que faz sentido para você. Qual delas você julga ser mais fácil aprender? Então, o que eu recomendo é que você tente as duas. Tem um site chamado DataCamp, que ele é basicamente um Codecademy voltado a Data Science. E ele tem dois cursos introdutórios, um de R e outro de Python. São gratuitos, eu vou deixar o link na descrição. Eu recomendo que você tente os dois e veja qual realmente foi a melhor linguagem para você. Em seguida, vem a questão de aprender os conceitos de ciência de dados em cima dessa linguagem. E depois pensar em diversificar. Eu acho que é isso que faz um bom cientista de dados. A gente falou principalmente de R e Python, mas existem também outras linguagens que também têm uma popularidade notável, mas que não são tão grandes quanto R e Python, como Scala, Julia ou Octave. E a questão é realmente, aprenda os conceitos de ciência de dados em cima de uma linguagem que você se sente confortável. Depois, diversifique. É isso. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada em como instalar o R e o RStudio para dar prosseguimento no nosso curso de Data Science. Até mais, galera!